Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar no mundo da terapia analítico-comportamental brasileira, a ABCT. Você mandou uns trechos de um livro super importante sobre o tema e a gente está animado para explorar essa abordagem com você. É verdade, vai ser bem legal. A ABCT tem uma visão única sobre o comportamento humano e vai ser interessante ver como ela se diferencia das terapias mais tradicionais. Pelo que eu vi nos trechos, a ABCT brasileira tem um jeitinho especial de entender as coisas, né? Mas antes da gente mergulhar nas particularidades, acho que valeria a pena recapitular os conceitos básicos da ABCT, só para situar todo mundo. Boa. É fundamental a gente ter essa base para entender as nuances da abordagem brasileira. A gente pode começar com os comportamentos respondente e operante, que são a base do behaviorismo, né? Beleza. Comportamento respondente é aquele automático, tipo um reflexo, certo? Isso aí. É uma resposta involuntária a um estímulo específico. Por exemplo, se você, sem querer, encosta a mão numa panela quente, sua mão se retrai na hora, né? É uma reação inata, não depende de aprendizado. Ah, tá. E o operante seria aquele que a gente aprende através das consequências. Tipo, se eu estudo bastante e tiro uma nota boa, isso me incentiva a continuar estudando. Exatamente. O comportamento operante é aquele que a gente emite e que é influenciado pelas consequências que ele produz. No seu exemplo, a boa nota seria um reforço positivo, que aumenta a chance de você estudar mais no futuro. Entendi. E o que seriam esses reforços? No livro, eles falam bastante sobre reforço positivo, negativo, punição. Sim, os reforços são consequências que aumentam a chance de um comportamento acontecer de novo. O reforço positivo é quando algo bom é adicionado depois do comportamento, como a boa nota que você falou. Já o reforço negativo é quando algo ruim é tirado depois do comportamento. Tipo, se eu tomo um analgésico para dor de cabeça, a dor de cabeça sumir seria o reforço negativo. Perfeito. Você tomou um analgésico para evitar a dor, então a remoção da dor reforça o comportamento de tomar o remédio. É importante lembrar que o reforço negativo não é punição, ele também aumenta a chance de um comportamento acontecer. Faz sentido. E a punição, como ela entra nisso? A punição, diferente do reforço, diminui a chance de um comportamento acontecer. Ela pode ser positiva, quando algo ruim é adicionado depois do comportamento, ou negativa, quando algo bom é retirado. Hum, meio complicado, e vendo os exemplos para entender melhor. Claro! Imagina uma criança que está fazendo muita bagunça. Se os pais gritam com ela, isso pode ser uma punição positiva. A bronca, que é algo chato, diminui a chance da criança continuar bagunçando. E a punição negativa? Que seria tipo tirar o videogame da criança porque ela tá bagunçando. A remoção de algo legal, o videogame tenta diminuir a chance do comportamento de bagunçar. Entendi. Mas e as operações motivacionais que o livro menciona? O que seriam? As operações motivacionais mudam a força do reforço ou da punição, influenciando a força com que eles agem sobre o comportamento. Tipo, Imagina que você está morrendo de sede. Essa falta de água, sede, é uma operação motivacional que aumenta o valor da água como reforço. Você faria qualquer coisa para tomar um copo d'água. com certeza. Mas e na prática da ABCT, como tudo isso funciona? Tipo, como eles entendem as emoções? A ABCT entende as emoções como comportamentos também, influenciados pelo ambiente e pelas coisas que a gente aprende. Interessante. Então, para a ABCT, a tristeza não é só um sentimento interno. Isso aí. A tristeza pode ser entendida como um conjunto de comportamentos, como chorar, se isolar, ter pensamentos negativos, e esses comportamentos são influenciados por fatores externos e pelas nossas experiências. Então, a ABCT não foca só no que a pessoa sente, mas em como ela se comporta em relação a esses sentimentos. Exatamente. Ela busca entender as causas e as consequências das emoções, como elas aparecem no dia a dia da pessoa e como o ambiente contribui para que elas aconteçam. Mas, além disso, a relação entre o cliente e o terapeuta é fundamental na ABCT. Verdade. E como essa relação funciona na ABCT? O terapeuta na ABCT busca ser um aliado do cliente, ajudando ele a entender seus comportamentos e a construir novas formas de lidar com suas emoções. E como essa relação se constrói? Através de um ambiente acolhedor, de respeito e colaboração, onde o cliente se sinta à vontade para falar abertamente sobre seus pensamentos e sentimentos, sem medo de ser julgado. Que legal. O livro fala da importância de uma audiência não punitiva, né? Sim, a audiência não punitiva é fundamental para que o cliente se sinta seguro para se abrir e explorar seus comportamentos e emoções sem medo de crítica ou julgamento. Parece que essa relação é bem diferente daquela que a gente vê nas terapias tradicionais, né? Exatamente. A ênfase na colaboração e na construção de uma relação de confiança é um dos pilares da ABCT, sendo essencial para o sucesso da terapia. E falando em sucesso da terapia, você tinha me perguntado sobre as técnicas que a ABCT usa, né? Acho que seria um bom gancho para a gente começar a próxima parte do nosso mergulho. Com certeza. Fiquei curiosa para saber como eles colocam tudo isso em prática. Então se prepare. Na próxima parte do nosso The Deep Dive, vamos explorar as técnicas da ABCT, desde a modelagem até a exposição como prevenção de resposta. Fiquem ligados, pessoal. Voltamos já. E aí, pessoal?
De volta para a segunda parte do nosso mergulho na ABCT brasileira. Antes do intervalo, a gente está falando da importância da relação entre o terapeuta e o cliente na ABCT, né? E de como o terapeuta, atuando como uma audiência punitiva, cria um espaço seguro para o cliente. Mas agora vamos mergulhar em como a ABCT coloca tudo isso em prática. Isso aí. Fico curiosa para saber mais sobre as técnicas que a ABCT usa para ajudar as pessoas a lidarem com os problemas delas. A ABCT tem uma caixa de ferramentas bem diversa, com técnicas que podem ser adaptadas para cada cliente. Algumas delas, como a modelagem e a extinção, você já deve ter ouvido falar. Sim, lembro de ter lido sobre elas no material que te mandei. Mas, assim, não entendi completamente como elas funcionam. Sem problemas. A modelagem, por exemplo, é muito usada para ensinar novos comportamentos. A ideia é recompensar o cliente a cada passo que ele dá em direção ao comportamento que a gente quer, como se a gente estivesse moldando o comportamento aos poucos. Ah, entendi. É como ensinar uma criança a andar de bicicleta. A gente começa segurando o banco, depois solta aos poucos, elogiando e incentivando a cada pedalada. Perfeito. Esse é um ótimo exemplo de modelagem. Já a extinção é usada para diminuir comportamentos que não são legais. A ideia é tirar o reforço que está mantendo aquele comportamento. Tipo, ignorar uma criança que está fazendo birra para chamar atenção. Se a birra não der certo, ela tende a diminuir. Exato. Tirando a atenção, que nesse caso seria o reforço, a chance da birra continuar a diminuir. Mas é importante lembrar que a extinção nem sempre é fácil de aplicar, principalmente quando a gente lida com comportamentos que foram reforçados por muito tempo. E a punição, lembra que a gente falou dela na primeira parte. Como ela é usada na ABCT? A punição é uma técnica controversa e que a gente tem que usar com muito cuidado na ABCT. Ela envolve aplicar uma consequência negativa para diminuir a frequência de um comportamento. Mas a punição não pode acabar criando medo e ressentimento. Li em algum lugar que ela pode até atrapalhar a relação com o terapeuta. Você tem razão. A punição pode ter efeitos colaterais que a gente não quer. E por isso a ABCT prefere usar o reforço positivo e outras técnicas menos aversivas. A punição só é usada em último caso, quando outras estratégias não funcionam e o comportamento é um risco para o cliente ou para as outras pessoas. Entendi, o time-out. E também é considerado uma forma de punição. O time-out é uma técnica que tira a pessoa de uma situação legal por um tempo. Ele pode ser usado para interromper um comportamento inadequado, dando à pessoa a chance de se acalmar e pensar no que fez. É tipo quando os pais mandam a criança para o quarto para pensar no que fez. Exatamente. Mas é importante que o time-out seja usado de um jeito que ensine alguma coisa, e não como uma punição humilhante. A criança precisa entender o motivo do time-out e ter a oportunidade de se reconectar com os pais de forma positiva depois do tempo sozinha. Faz sentido. E a exposição com prevenção de resposta. E lembro que você mencionou essa técnica na primeira parte. A exposição com prevenção de resposta é uma técnica muito boa para tratar fobias e transtornos de ansiedade. A ideia é expor o cliente, aos poucos, ao que causa medo ou ansiedade, enquanto a gente impede ele de fugir ou evitar a situação. Por exemplo, se uma pessoa tem medo de aranhas, o terapeuta ia mostrar aos poucos imagens de aranhas, impedindo ela de sair correndo ou evitar a situação. Isso mesmo. Com o tempo, a pessoa vai vendo que o que causava medo não é tão assustador quanto ela imaginava e a ansiedade vai diminuindo. É como se ela fosse desaprendendo o medo. Nossa, que interessante. Mas e a ABCT pode ser usada para qualquer problema? Ela tem sido usada com sucesso no tratamento de vários problemas, como depressão, ansiedade, transtornos alimentares, problemas de relacionamento, dependência química, entre outros. E como funciona na prática? Tipo, como a ABCT é usada com crianças, casais, grupos, em situações que precisam de um acompanhamento mais de perto? Em cada caso, a ABCT se adapta. Com crianças, por exemplo, usar brincadeiras e jogos é fundamental para a terapia ser mais divertida e interessante. Legal. E com casais? Com casais, o foco é na comunicação, em resolver conflitos e construir uma relação mais saudável. O terapeuta ajuda o casal a identificar os comportamentos que estão causando problemas e a desenvolver novas formas de se relacionar. Em grupos? Em grupos, as pessoas podem aprender umas com as outras, praticar novas habilidades e receber apoio. O grupo vira um espaço de aprendizado e crescimento. Quando precisa de um acompanhamento mais de perto, tipo em casos mais sérios. Nesses casos, o terapeuta pode usar uma abordagem chamada terapia comportamental dialética, que mistura técnicas da ABCT com estratégias de mindfulness e de regulação emocional. Nossa, a ABCT parece uma abordagem bem completa e flexível, né? Mas, voltando àquela questão que a gente levantou na primeira parte, se o ambiente influencia tanto o nosso comportamento, até que ponto a gente é responsável pelas nossas ações? Essa é uma questão bem complexa e que gera muito debate. A ABCT reconhece que o ambiente, incluindo as coisas que aconteceram com a gente no passado, influencia muito os nossos comportamentos. Mas isso não quer dizer que a gente é controlado pelo ambiente. Então, como a ABCT junta a influência do ambiente com a responsabilidade individual? A ABCT nos
convida a repensar a ideia de que a gente é totalmente livre ou totalmente controlado. Ela propõe que a liberdade não é a ausência de influências, mas a capacidade de agir de acordo com nossos valores e objetivos, mesmo com as coisas que nos limitam. Então, a responsabilidade individual existe, mas dentro de um contexto. Exatamente. Precisamos levar em conta a história de vida de cada pessoa, as chances que ela teve, as dificuldades, as influências da cultura e da sociedade que moldaram os comportamentos dela. Mas como essa visão se aplica a situações em que as pessoas cometem crimes ou machucam outras pessoas, como podemos responsabilizá-las se os comportamentos delas são, em grande parte, resultado do ambiente? É aí que a coisa fica ainda mais complexa. A BCT nos leva a questionar como a gente lida com a justiça criminal e com a punição. Ela nos desafia a pensar em alternativas mais eficazes para lidar com o crime, que levem em conta a complexidade do comportamento humano e que visem a reabilitação e a prevenção, e não só a punição. Entendi. A ABCT nos convida a repensar as práticas tradicionais e a buscar soluções mais humanas e eficazes. Exatamente. Em vez de só punir as pessoas pelos erros, a IBCT nos incentiva a entender as causas do comportamento e a criar formas de ajudar a mudar esse comportamento e a prevenir que ele aconteça de novo. Mas, na prática, como isso seria aplicado? Seria bem difícil mudar um sistema inteiro. Com certeza. Mas a IBCT mostra pra gente que é possível construir um sistema mais justo e humano que leve em conta a complexidade do comportamento humano e que invista na ressocialização e na reintegração social e não só na punição e no isolamento. Que inspirador! E como essa visão da ABCT se aplica ao trabalho do terapeuta? O terapeuta precisa ter essa sensibilidade para entender a história de vida do cliente, as influências do ambiente, as dificuldades que ele passou, os fatores que contribuíram para os comportamentos dele. Ele precisa ajudar o cliente a identificar os comportamentos que estão causando sofrimento e a construir novos comportamentos mais saudáveis e adaptativos. Então, o terapeuta ABCT não se limita a aplicar técnicas. Ele precisa ter uma visão ampla, entender o contexto do cliente e dos problemas dele. Exatamente. E essa visão, como a gente viu, é muito influenciada pela filosofia behaviorista radical, que busca entender o comportamento humano em toda a sua complexidade, levando em conta a interação entre a pessoa e o ambiente. Mas falando em entender o comportamento humano, o livro que você me mandou também fala bastante da importância do autoconhecimento e do autocontrole na ABCT, né? Sim, fiquei curiosa para saber como a ABCT aborda esses conceitos. Afinal, se os nossos comportamentos são tão influenciados pelo ambiente, como a gente pode ter controle sobre eles? Onde entra a nossa capacidade de escolha? Ótima pergunta. Essa é uma das questões mais fascinantes da ABCT. E para a gente explorar isso em detalhes, acho que precisamos de um novo intervalo. Tiral, a gente discutiu o autoconhecimento e o autocontrole na próxima parte do nosso mergulho. Parece um ótimo plano. Fiquem com a gente, pessoal. Já voltamos para a última parte do Deep Dive na ABCT e a gente está de volta para a última parte do nosso mergulho profundo na ABCT brasileira. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre a influência do ambiente no nosso comportamento e como a ABCT equilibra essa influência com a responsabilidade de cada um. E você também falou sobre autoconhecimento e autocontrole, né? Fiquei curiosa para saber como esses conceitos se encaixam na ABCT. Esses são conceitos-chave na ABCT. Mesmo reconhecendo a força do ambiente, a ABCT também destaca a nossa capacidade de se auto-observar e mudar. O autoconhecimento, nesse contexto, seria a gente conseguir entender os nossos comportamentos, as emoções, os pensamentos e os padrões que se repetem nas nossas vidas. Tipo, seria como ter um mapa da nossa própria mente. Entender como a gente funciona, o que nos leva a agir de certas maneiras. Exatamente. E aí o autocontrole entra como a capacidade da gente usar esse mapa para navegar melhor pelas situações, para fazer escolhas mais conscientes, para construir a vida que a gente quer. Mas como a gente desenvolve esse autoconhecimento, esse autocontrole? Parece bem difícil. A ABCT oferece ferramentas e técnicas para isso, através da autoobservação, da análise funcional do comportamento, da identificação de padrões e da experimentação de novas formas de agir e pensar. A gente pode desenvolver o autoconhecimento e fortalecer nosso autocontrole. Então a terapia pode ser um espaço para desenvolver essas habilidades. Com certeza. Na terapia, o cliente tem a chance de se observar com mais atenção, de identificar os padrões que se repetem na vida dele, de entender como o ambiente e as ações dele influenciam seus pensamentos e emoções. E a partir dessa compreensão, ele pode começar a fazer escolhas diferentes e construir novos jeitos de se comportar. Mas e se o cliente não conseguir aplicar o que ele aprendeu na terapia na vida real? Às vezes a gente entende tudo na teoria, mas na prática as coisas são bem diferentes, né? Esse é um ponto importante. Por isso que na ABCT a gente fala da generalização, que é a capacidade de levar o que a gente aprendeu para outras situações.
Na terapia, a gente trabalha para que o cliente aprendeu e as mudanças que ele conquistou não fiquem só no consultório. A gente quer que ele leve isso para a vida toda. E como a gente faz isso? Como garantir que as mudanças continuem fora da terapia? Tem várias estratégias. Uma delas é treinar as habilidades em diferentes lugares. Por exemplo, se o cliente aprendeu a lidar com a ansiedade em situações sociais na terapia, ele precisa ter chance de praticar isso em situações reais, tipo no trabalho, em festas, em encontros com amigos. Entendi. É Então, como se a bom, gente testasse o que aprendeu na terapia no dia a dia. exato. E aí, com base nessa experiência, a gente vai ajustando as estratégias, aprendendo com os erros, buscando novas soluções e reforçando as mudanças. A ABCT ensina que mudar é um processo que não para, que exige esforço, persistência e autocompaixão. E como a gente sabe se está indo na direção certa, se está realmente melhorando. Observando o nosso comportamento. A ABCT nos convida a prestar atenção nos nossos pensamentos, sentimentos, ações e nos resultados que eles trazem. Se a gente está agindo de um jeito que combina com nossos valores e objetivos, se a gente está sentindo mais satisfeito, então estamos no caminho certo. Nossa, a gente aprendeu tanta coisa sobre a ABCT nesse mergulho. É uma coisa que me chamou a atenção foi essa ênfase na autonomia do cliente. Parece que a ABCT dá poder para a pessoa, dando as ferramentas para ela ser a protagonista da sua própria mudança. Com certeza. A ABCT não dá respostas prontas ou soluções mágicas. Ela oferece ferramentas e conhecimento para a pessoa se entender melhor, fazer escolhas mais conscientes e construir a vida que ela quer. O terapeuta é um guia, um facilitador nesse processo, mas quem realmente muda é o próprio cliente. É inspirador mesmo. A ABCT nos convida a assumir o controle da nossa vida, sermos mais conscientes, responsáveis e engajados em construir uma vida mais completa e com mais significado. E que bom saber que essa abordagem, com essa visão tão libertadora, nasceu aqui no Brasil, né? É verdade. A ABCT brasileira tem um jeitinho especial de acolher, de entender as nossas particularidades culturais e de aplicar esses conhecimentos de um jeito ético e humano. Que é legal. Adorei aprender sobre a ABCT. Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado dessa imersão no mundo da terapia comportamental e que esse mergulho nos inspire a buscar outro conhecimento, a fortalecer o nosso autocontrole e a construir uma vida mais autêntica e feliz. Com certeza. A ABCT nos mostra que a mudança é possível, que a gente pode aprender e crescer a vida toda e que a gente tem o poder de construir a vida que a gente quer. E que a gente nunca perca a curiosidade, né? Afinal, a vida é um aprendizado sem fim. Esperamos que vocês tenham curtido esse Deep Dive na ABCT. Até a próxima!